Fala, meu povo, tudo certo? Tranquilidade total. Vamos embora, meus amigos. Vamos conversar sobre o Esporte Clube do Recife, sobre os possíveis treinadores. A realidade é uma, meus amigos. Está muito zum na internet. Acredito que você recebeu hoje mais de 3 vídeos, no mínimo, de quem vai ser o treinador do Esporte. É possibilidade A, possibilidade B. Mas eu trouxe aqui, meus amigos, as duas possibilidades reais. Não existe hoje nem outro treinador que está conversando com o Sport. E digo mais, dessas duas que eu vou trazer para vocês, tem uma que ainda nem foi aberta as conversas ainda. A outra já está bastante caminhado. E eu quero dizer a vocês aí que é basicamente 80% certo com esse treinador. Beleza? Mas vamos embora, a gente vai conversar. Vou trazer detalhes dessas duas possibilidades que está acontecendo hoje, já agora, nesse exato momento, neste domingo, reunião com um desses dois treinadores. Beleza? Mas antes, meus amigos, de a gente começar a conversar, já se inscreve aí no canal para ficar por dentro de tudo que acontece no Leão da Ilha do Retiro, beleza? Vamos embora para o vídeo. Vamos lá, meus amigos, vamos começar aí falando sobre esses dois treinadores. Jackson, quem vai ser o treinador do Sport? Que possibilidade é essa? Tu tem fonte? Vamos lá, vou trazer as fontes, vou trazer tudo certinho aqui para vocês. A primeira possibilidade, que era uma possibilidade natural, e já digo logo que não é a que o Sport está pretendendo fechar. Pode fechar, pode, mas é a segunda opção do Sport. É o treinador que a torcida do Sport já conhece, é um treinador que sabe trabalhar em cima de projeto, que estava no projeto agora do Novo Horizontino, foi demitido agora, e a gente vai falar sobre Eduardo Batista. É o treinador que o Sport ainda não abriu conversas. Quem disser aí, não, o Sport já abriu conversas, não tem nenhuma conversa do Sport com o Eduardo Batista, porque o treinador não é a primeira opção, até porque ele é um treinador brasileiro. E a diretoria do Sport não quer continuar um projeto que está tendo agora com um treinador brasileiro. E isso foi dito claramente, não com as palavras dizendo que não queria ser, que não seria um treinador brasileiro, mas com as palavras do presidente Yuri Romão, quando ele foi perguntado na entrevista coletiva, que ele informou que Pepa não seria mais técnico do Sport. Ele informou que quer um treinador parecido com Pepa. De fato, a gente tem um elenco, né? A gente tem um estilo de jogo já montado. Não faz nenhum nexo a gente trazer um treinador que não tenha, né, um perfil semelhante ao elenco que nós temos. Então, meus amigos, Eduardo Batista não tem nada a ver com Pepa. A realidade é essa. E o outro treinador que eu já vou trazer para vocês é o que tem mais a ver com Pepa e a questão do projeto do esporte. Mas o treinador, meus amigos, a gente vai dar uma olhada agora, que é a segunda opção do esporte. Eu estou falando que ele não ainda abriu conversa com o esporte, mas pode acontecer sim a partir de amanhã, porque a informação que chega é que o esporte quer até terça-feira dar um treinador para o time, já trazer para o clube um treinador. Mas por que só terça-feira, Jackson? Isso é mais uma vez mais claro, tá? É que o Sport já deu folga ao elenco hoje no domingo e amanhã na segunda-feira. Só na terça-feira que o elenco do Sport vai se apresentar, se reapresentar após a derrota contra o Fluminense. Eu acho errado? Acho errado. Mas isso aí já é visando que na terça-feira o Sport pretende já estar com esse treinador. Ou vai ser Eduardo Batista, que acredito ser muito difícil, mas se abrir conversa com Eduardo Batista, vai fechar com toda certeza. Mas tem esse outro treinador que desde terça-feira já está conversando. Mas bora olhar aqui antes, meus amigos. Aí o que Eduardo Batista fez nesses últimos anos, nesses últimos 5 anos. Porque tem muita gente que, não é bom, ele abandonou o esporte e está ultrapassado. Bora lá só para a gente dar um histórico aqui de Eduardo Batista. Vamos lá. Meus amigos, essa segunda opção, que pode sim ser treinador do esporte, se a primeira der errado, tá? É Eduardo Batista. E nos últimos 4 anos, basicamente, 2020, ele treinou o CSA, depois Mirassol, Remo, voltou para o Mirassol, Juventude, Atlético Goianiense, e até aí ele era um treinador comum. Estava treinando times que não é de Série A. Se a gente for falar de Eduardo Batista, para treinar o Sport, você pode dizer com toda razão, mas ele não treinou o time de Série A, tá certo? Mas tem um ponto específico
que a partir de 2022, que ele estava nessa baixa aí, a gente falava que o cara que treina Mirassol, treina CSA e Remo, tem possibilidade de treinar o Sport, é complicado. Mas a gente vai falar aí do Novo Horizontino. Então, meus amigos, ele treinou o Novo Horizontino em 2023, 2024 e um pedaço de 2025. O porquê a diretoria do esporte pode contratar o Eduardo Batista? Primeiro, pela questão do projeto, tá certo? Essa questão do projeto, que ele fez um projeto muito bom, bateu na trave 2 anos seguidos para subir para a Série B. Porém, meus amigos, a gente não pode esquecer que o Novo Horizontino é um time que joga o Paulistão, tá? Que enfrenta São Paulo, que enfrentou esse ano o Mirassol, que é time de Série A, que enfrentou também Palmeiras, Corinthians, Santos. Então, é um time que sempre está batendo de frente com os clubes do eixo. Então, a gente leva em consideração isso também. E a diretoria do esporte leva, mas não quer. Eduardo Batista não é a sua primeira opção, é a segunda opção, tá certo? Então, acredito que poderia sim, até porque ele tem o DNA, ele sabe como é que funciona o esporte. Vai tirar o esporte, tem histórico de tirar o esporte da situação que está hoje? Não tem. Então seria essa segunda opção mais por identidade que ele tem com o clube. Mas, Jackson, qual é essa primeira opção? Vamos direto ao ponto aí. A primeira opção, meus amigos, é o treinador português Antônio Oliveira. Isso mesmo. Mas, Jackson, é um treinador bom, é um treinador ruim? Vamos lá para o histórico, tá certo, do treinador, e a gente vai trazer logo em seguida a fonte, o porquê é esse treinador. Bora lá para o histórico dele, esse mesmo histórico que a gente trouxe de Eduardo Batista. Vamos lá. Meus amigos, aí está o histórico do treinador Antônio Oliveira. É um treinador que já tem experiência no Campeonato Brasileiro e foi isso que fez o Sport procurar ele. Mas a gente vai conversar um pouco mais. O treinador, meus amigos, em 2020, ele trabalhou, foi técnico do Santos Sub-23, depois subiu para o próprio Santos, auxiliar técnico, passou também auxiliar técnico do Atlético Paranaense e depois, no próprio 2020, foi treinador do Atlético na reta final. Em 2021, ele foi efetivado, foi treinador mesmo do Atlético Paranaense e teve de 34 jogos, 17 vitórias. E subindo, depois saiu, foi para o Benfica B, porque ele é português, ele queria fazer sua carreira lá na Europa, não deu muito certo, e ele voltou para o Cuiabá. E aí onde é que toca o ponto que a diretoria do esporte está visando muito esse treinador. Ele fez um trabalho muito bom no Cuiabá, ele passou 2022 e 2023 e um pedaço de 2024 até que foi para o Corinthians. Mas lembrando que ele no Cuiabá levou o Cuiabá Sul-Americana. E ele tinha um lateral direito, não sei se vocês conhecem, o tal de Matheus Alexandre. E ele fez esse cara jogar bola, que hoje não joga nada no esporte, mas ele fez esse cara ser jogador de futebol lateral direito. E a diretoria está visando esse treinador. É um treinador que, eu volto a dizer, que cai nas graças da diretoria do esporte. Eu não vou entrar aqui, meus amigos, no mérito se a diretoria é boa, se a diretoria é ruim. Cada um tem sua opinião. Acredito que a maioria, a opinião prevalece, que não é uma diretoria boa, mas eles estão seguindo a linha de raciocínio deles. A gente colocou Yuri Romão lá, a gente tem que aceitar. É a realidade. Mas um treinador do esporte que provavelmente está tendo reunião agora com a diretoria, agora que eu falo hoje é domingo, tá? Com a diretoria do esporte, e já vinha tendo reunião durante a semana, vou trazer a fonte já para vocês, mas hoje está tendo essa reunião com ele, a reunião final, tá certo? Já foi, teve outras conversas, é o treinador que a gente acabou de falar aí, o treinador Antônio Oliveira. Eu vou trazer agora, meus amigos, a fonte desse treinador Antônio Oliveira, o porquê será que a gente estava conversando ou não estava e por que está tão mais próximo. Vamos lá. A fonte, meus amigos, é Pedro Maranhão. Pedro Maranhão falou que na última terça-feira, dia 29, tá certo? Pepa ainda era treinador do esporte, como a gente sabe, ele saiu ontem. Recebi a informação que o técnico português Antônio Oliveira foi oferecido ao esporte. Além dele, outros nomes também foram oferecidos. Guardei a informação por respeito ao técnico Pepa, que ainda estava empregado. Sigo nas apurações aqui. Esse treinador, na verdade, meus amigos, ele já estava conversando com o esporte, foi oferecido, o esporte achou um nome bom, viu que os valores é dentro do que o esporte espera. O esporte vai trazer, tem o Luxemburgo, como muita gente está querendo. Seria um treinador bom para o esporte? Pode ser que sim, mas o esporte não vai atrás desses nomes de grifes, tá? O esporte
que o presidente do Sport, aí, Yuri Romão, disse que queria uma pré-Libertadores já no começo do ano, hoje já disse que quer que tire o Sport da zona de rebaixamento, que o Sport precisa, só tem que se livrar e tá tudo bem. E esse treinador aí, provável do Sport, é Antônio Oliveira. Deixa aí nos comentários se você gosta dele, se não gosta, já sabe o trabalho dele, quem você contrataria para o time do Sport, beleza? Deixa aí nos comentários. Tamo junto e até a próxima.